No dia de hoje foi dado conhecimento ao ministro indicado para substituir o recém-aposentado ministro César Peluso. A presidente Dilma Rousseff indicou o ministro Teori Zavascki, que hoje ocupa assento no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E isso traz algumas dúvidas para o processo do mensalão. O primeiro deles é o seguinte: este novo ministro vai poder votar? E sobre isso não há uma resposta fechada, mas há algumas probabilidades. Primeiro, a abertura regimental nesse sentido, ou seja, por falta de previsão específica, o regimento interno não proíbe expressamente que o ministro vote nesses casos. E além disso, alguns outros ministros que hoje ocupam a corte, como Marco Aurélio, Carlos Aires Brito, Carmen Lúcia, admitiram já em outros processos essa possibilidade de ministros se manifestarem em situações novas. Ou seja, há uma abertura regimental e uma certa disposição de alguns dos ministros a aceitar que esse novo integrante da corte, Teori Zavascki, possa votar no processo do mensalão. E isso ainda mais porque o processo do mensalão está sendo processado de maneira fatiada, ou seja, Teori Zavascki, a princípio, não irá se manifestar sobre aquilo que já foi decidido pelo ministro César Peluso. Ele vai apenas complementar o voto e se manifestar sobre novas questões. Este é o primeiro ponto que causa dúvidas. E o segundo é, uma vez que ele poderia votar, será que ele não poderá causar um embaraço ao processo, atrapalhar o processo? Bem, existe uma prerrogativa que é a seguinte, de todos os ministros, de pedir vista do processo. Isso quer dizer o quê? Um ministro que julga que precisa de mais tempo para conhecer os fatos do processo pode fazer uso dessa prerrogativa e poder estudar o caso e votar quando estiver apenas se sentindo apto para tanto, sem um prazo específico de devolução. Muitos processos ficaram paralisados anos no Supremo Tribunal Federal por conta justamente dessa prerrogativa. E há um certo medo inicial de que, será que esse novo ministro, para conhecer um caso tão complexo como este, possa pedir vistas? Ele tem possibilidade e faculdade de fazer isso. Mas o difícil é imaginar que um ministro recém-ingressado no Supremo Tribunal Federal vá fazer uso dessa faculdade, dessa prerrogativa, justamente em um processo tão sensível e para o qual a opinião pública está tão atenta. Então, em resumo, é o seguinte: Teori Zavascki tem a possibilidade de votar e, votando, tem a possibilidade também de pedir vista do processo, mas dificilmente se imagina que ele irá tomar essa medida.